Agora, tem um ponto aqui que começa a entrar na essência desse fenômeno dos militares, que esse ponto que eu tô falando dos militares, que é o G41. Esse G41 é um livro do Lakatsky. O Lakatsky é o principal cientista de foguete dos Estados Unidos. Ele era tão brilhante que falava assim, pô, só tem um cara pro programa de OVNI pra chefiar, que é o Alsop, aquele programa do bigode lá, do Robert Bigelow. É o Lakatsky. É o maior cientista da época lá de foguete. E ele fala assim, quando os caras foram pro rancho Skinwalker, que é aquele rancho que era o laboratório, os caras falaram assim, eles frequentemente relatavam efeitos poltergeist. Sombras negras em forma humanoide, som de passos, assombrações, vozes, orbes, ou alguma combinações deles em suas casas. Essas pessoas também relatavam regularmente fenômenos pré-cognitivos, clarividentes, telepáticos ou eletromagnéticos incomuns e aumentos ocasionais em coincidências significativas em suas vidas após encontro com OVNIs. Todos os militares que foram no rancho Skinwalker, eles voltavam do Iraque e do Afeganistão, perturbados, com PTSD, né, síndrome pós-traumática, antídoto pós-traumático. E esses caras eram muito bons, militares muito bons, e eles iam pesquisar o rancho Skinwalker. O que acontecia com esses caras? Eles pegavam o que eles chamam de fenômeno caroneiro. Eles viam os fenômenos lá que aconteciam. O que acontecia nas casas deles, desses militares? Poltergeist, fenômenos que apareciam para as famílias deles. Isso, e lá em Utah, e lá em Washington, na casa deles, acontecendo tudo isso. Esses caras começaram a ter, o que muita gente que tem encontro com esses fenômenos, ter clarividência, prever coisas, começa a ter dons que eles não tinham. Mas, por outro lado, eles ganham dons e a vida dele começa a despencar naquilo tudo. Depressão, começa a se perturbar, sonhos de abdução. É como se fosse o fenômeno dando uma troca. Tá vendo como é que eu sou bom? Os fenômenos sempre vêm assim pra você, ó, não tenha medo. Os seres vêm, primeira coisa que eles falam assim, você tá morrendo de medo. Ele fala assim, não tenha medo, eu vim pra ajudar. Às vezes ele te dá uma premonição, às vezes ele te dá um dom, às vezes ele te cura, às vezes ele te dá uma clarividência. Você começa a prever coisas, você acha aquilo muito bom e você abre a porta pra esses caras. Pô, isso aqui é muito bom. Deixa eu me conectar a eles. E aí, por outro lado, eles estão tirando. Eles estão tendo, você tá tendo esses sonhos, e você não tá ligando uma coisa a outra. Isso é clássico. E aí, esses caras todos estiveram no Pentágono, lá nesse programa. Esse livro revela o que aconteceu no rancho Skinwalker no programa Alsop. E esse cientista tá falando é isso. Esses caras começaram a ter esses problemas nas casas dele. Antes deles voltarem, as famílias já estavam passando por aqui. O fenômeno se ligava ao cara. E como ele era conectado à mulher, os filhos, o fenômeno ia lá perturbar a mulher e os filhos. E aí é aquela questão do parasitário. Se eu tô sofrendo se eu vi aquele fenômeno, tô em depressão, eu conheço você, Glauber, você é um amigão meu, a gente tem uma conexão forte, você tá embaixo ali também, você começa a ser afetado. Esse aspecto viral ou parasitário do fenômeno. E as famílias desses caras, a distâncias, quilômetros, começavam a ser afetados também. Então a gente começa a entrar nesse aspecto que é perturbador do fenômeno, e que os militares relatam nesses livros. Não é simplesmente uma pessoa aleatória relatando por aí, como era antigamente. Agora são os militares relatando que eles têm os mesmos problemas dos pesquisadores e pessoas que vivem com esses fenômenos. Sim. E aí tem o próximo, que é o G42, que aí é um livro do Elizondo também. E aí o Lakatsky fala o seguinte: o Lakatsky ia fazer um briefing para os políticos sobre o que estava acontecendo. E aí ele fala assim, o único problema era, o briefing que ele queria dar para os políticos, o Jim Lakatsky, incluía palavras como arcanjos, anjos, demônios e reino espiritual. Isso seria ir muito além para a grande maioria. O cara é um cientista de foguete, e esse fenômeno que ele estava pesquisando, ele não tinha como não associar com anjos, demônios, arcanjos, e ir para o mundo religioso. E aí o Elizondo vai e tenta impedir ele de fazer essa comunicação com esses caras, com o Senado. E aí cria-se um bloqueio. Cara, se você não consegue explicar o que é esse fenômeno, nem leva pros políticos. Os políticos não estão interessados nisso. Aí começa esse estigma de que o fenômeno é demoníaco. Nós não podemos revelar o fenômeno, porque o fenômeno são anjos e demônios. E se a gente começar a falar isso, pode atrair coisa ruim. E aí começa essa parte religiosa que a gente comentou. E vem daí. Esse cara viveu esses fenômenos, ele ia pesquisar, quando chegava em casa, tinha um anjo na casa dele, tinha um demônio na casa dele, ou figuras que ele associou com esses nomes, que são nomes da igreja, nomes cristãos, etc., da religião, né? Que cada religião quer dar um nome, né? Sim. Mas ele começou a vivenciar isso. Então, para eles, não tinha como você explicar de outra forma. Tinha as possessões, tinha a vexação, que é você dormir, sonhar e acordar arranhado, machucado.
todos os fenômenos explicados há muitos anos pela igreja e que agora estavam vendo que era a mesma coisa que eles estavam vendo. Daí que vem essa ideia do governo de anjos e demônios. Daí que começa. E aí tem a G4.3. Aí o alto oficial do Pentágono fala assim pra Elizondo: Elizondo, você não pode revelar esse negócio aí, esse assunto. Você está abrindo uma caixa de Pandora brincando com essas coisas. É demoníaco. Não há razão para investigarmos isso. Já sabemos que são e de onde vem. São manipuladores, aquela questão da manipulação que eu te falei. Sim. Chegar pra você vestido de uma coisa que ele não é, pra te convencer que é teu amigo, entrar na tua vida, etc. São demônios. Você sabia que ao falar sobre esse assunto... Aí essa frase é o principal em relação ao porquê que eles não revelam esse fenômeno segundo o governo. Você sabia que ao falar sobre esse assunto abertamente, você está acelerando as chances de sermos invadidos? Qual que é o medo desses caras? Se eles se conscientizaram que esses caras existem, não tem mais sentido eles se esconderem. Nesses momentos eles podem entrar aqui, porque todo mundo sabe que eles existem. E lembra essa questão que eu te falei de... Se você vai lá com a intenção de ver algo e você tem na sua cabeça que ele existe, aparece? É nesse sentido que eles têm medo. Se você revelar que esse assunto existe e eles aparecem aqui, há uma chance de você abrir esse caminho para eles entrarem, porque eles não precisam mais se esconder. E porque todo mundo tá naquela vibe sintonizada. E aí, se as pessoas estiverem nessa vibe que a gente tem hoje na Terra, de a vibe mais negativa, vão vir uns caras negativos aí. E a gente sabe que com guerra, doença, pobreza, tudo hoje, a vibe da Terra é negativa, né? O equilíbrio, né? Do positivo com o negativo. Então esse é o medo deles, né? O negativo tá ganhando. O negativo tá ganhando. E aí, o que acontece em contraposição? Se as pessoas começarem a ver esses seres aqui, demônios, o nome que quiser dar, seja negativo, a pessoa vai se conscientizar: caramba, existe mesmo, tá aqui na minha frente. O que a pessoa vai fazer? É o cara que tá no avião, que não tem religião, e o avião tá caindo. Ele vai procurar uma religião. Ele fala: cara, demônio existe, eu tenho que me proteger desse negócio. Então vai haver um balanço. Esses caras vão começar a aparecer, eles vão revelar, esses caras começariam a aparecer, e num segundo momento, as pessoas começam a procurar a religião para poder entender o que é isso, para poder se proteger. Esse é um dos motivos deles estarem usando o termo demônio. Porque se aquilo é demônio, você vai procurar a igreja lá, porque a igreja fala que consegue se proteger dos demônios, que você vai orar lá, orar e espantá-los. Então as pessoas vão procurar. É por isso que eles estão indo nesse caminho também, entendeu? Por isso que eles falam que é demônios e por isso que tem esse termo. Por isso que eles têm medo de revelar. Porque extraterrestre, cara, o pessoal trabalha, rala pra caramba, dormir pra trabalhar, a maioria das pessoas no Brasil. Só falar que é extraterrestre, a vida dele vai mudar em nada. Você vai anunciar no jornal e no dia seguinte tá todo mundo trabalhando e ralando de novo. Então não tem por que ele esconder um segredo de que existe extraterrestre. Não faz sentido pra mim. Pra mim faz sentido você esconder um segredo se for algo muito mais profundo como isso. For algo que pode entrar na sua mente. Quando você tá numa floresta lá em depressão, ele vai atrás de você, ele entra na sua mente, cria uma conexão, faz coisas que você não quer, tira coisas da sua mente, bota coisa na sua mente. E isso é uma coisa que realmente assusta. Se ele revelar. E o governo não pode proteger disso. Então esse pra mim que é o ponto chave de não ter a revelação. Aí faz sentido. Sim. Imagina você falar que tem um fenômeno que pode afetar as suas crianças, as suas filhas, por exemplo. Gosta de meninas, né? O fenômeno. Imagina você falar que tem um fenômeno que pode perturbá-las. E você é um oficial autocomandante e sabe disso. E que quanto mais você pensa nisso, mais você atrai eles. E eles não querem revelar por causa disso. Esse que é o ponto. Mas eles... E aí, isso aí daria tranquilidade para eles aparecerem para todo mundo, né? Mas aí se você... Pode falar. Você fica impressionado com aquilo, na tua cabeça, aí que abre. Atrai. Então, mas assim, vamos lá. Indo na ideia que tudo isso aqui é um experimento. Né? Sim. E aí, esse fenômeno não pode aparecer porque senão vai atrapalhar o experimento. Perfeito. É isso? Perfeito. A partir do momento que tudo foi revelado... Né? Não faz mais sentido o experimento acontecer. Você quebrou a simulação. Isso, quebrou. Dá o reset. Não tem os cataclismos? Isso.
os grandes resets, talvez seja isso. As eras do gelo, essas coisas, são renovações de experimento. Aperta o botãozinho, limpa. Se tem alguém que pode controlar a matéria aqui, pode mudar o ambiente do planeta, o clima, tudo, né? Uma coisa poderosa, né? Os caras descobriram lá. Saíram da Matrix. Isso. Não faz mais sentido meu experimento. Porque meu experimento era todo baseado em manipular vocês. Como você sabe que eu tô manipulando, você quebrou a banca. Então você atrapalhou meu experimento. Não é mais natural, né? É. Você já se condiciona. Ou você tá agindo antinatural, com medo, né? É. E tal, e o experimento não vai atingir o objetivo. se eu tô revelando o modus operandi desses caras, quando acontecer com você, o que acontece no Nordeste? Esses seres descem, afeta o lavrador do Nordeste. O que acontece no Nordeste? É muito religioso, a galera do Nordeste, muito. E eles falam assim, sangue de Jesus tem poder. O cara entra na nave e vai embora. Isso é direto, cara. Ou o ser vem de olho de fogo, faz uma oração, vai embora. Então tem, assim, pode não ser religioso, mas é inegável que há uma relação aí nesse fenômeno com religião. Pode não ser, talvez, a oração que eles têm, mas a intenção, ela acreditar naquilo, que a religião fez a predisposição para acreditar naquilo que vai espantar de fato. E o acreditar naquilo é que espantou, pode ser também. Mas é inegável que não tem como separar. E é por isso que eu digo, a tecnologia é só uma ponta do iceberg em todo esse aspecto bizarro desse fenômeno aí.